Paz do Senhor, você que me assiste neste momento. Eu quero refletir contigo uma história que está registrada no segundo livro de Samuel, capítulo 1, no verso 17, que diz assim: E lamentou Davi a morte de Saul e Jonatas, seu filho, com esta lamentação. Somente esse pedacinho. Nós sabemos que Davi e Jonatas tinham uma amizade muito profunda. A Bíblia fala que a amizade que havia entre os dois era até maior do que a amizade, o amor que existe entre um homem e uma mulher. Mas não é sobre eles que eu quero dizer, não. Eu quero aqui estar falando a respeito do amor de Davi para com Deus, na obediência a Deus. Nós vemos registrado no primeiro livro de Samuel a história de Davi. Quando Davi foi ungido, o rei Saul ainda reinava. E mesmo sendo ungido rei, Davi, ele não teve inveja do reinado de Saul, muito pelo contrário. Ele o servia com fidelidade, seja em qualquer pedido que ele fazia, Davi estava pronto para servir. Frente às batalhas, se era para louvar, ele estava ali com a harpa louvando ao Senhor. Em qualquer circunstância, Davi estava pronto para servir Saul com fidelidade e com amor no coração. Mas, infelizmente, a gente vê que Saul começou a sentir ódio de Davi, porque o povo estava amando mais a Davi do que a Saul e almejava Davi como rei deles e não a Saul. E por muitas das vezes nós vemos registrado que Saul quis matar a Davi de qualquer maneira, armando emboscada, levantando um exército contra ele, procurando ele por vários lugares para tentar matá-lo. E Davi, sendo avisado até mesmo por Jonatas, filho de Saul, quem o ajudou em momentos difíceis como esse, mesmo traindo seu pai, a gente vê que houve momentos, dois, registrados na palavra do Senhor, em que Davi teve frente a Saul, dormindo, com a sua própria arma, com a lança a qual ele queria matar Davi. Ele viu aquela lança, ele dormindo, se escondendo, descansando ali da correria, tentando encontrar Davi para matar. E de repente, Davi se vê frente ao seu arqui-inimigo, tentando matá-lo. E de repente, o que Davi fez? Davi poderia ali aniquilar com a vida do seu maior inimigo, que era Saul. E Davi, por 2 vezes, continuou fiel ao Senhor Deus e fiel ao rei, e não o matou. Muito pelo contrário, provou para ele a primeira e a segunda vez em que ele se viu, na oportunidade de matar a Saul, e ele provou que ele estava sendo fiel a ele até mesmo naquele momento. É diferente do que acontece com muitos de nós, porque quando somos escolhidos, algo é prometido para nós, nós queremos apanhar com as nossas mãos, queremos às vezes meter nossas mãos pelos pés, queremos receber a bênção logo e não esperamos o tempo de Deus. Mas Davi, ele esperou o tempo de Deus. Mais na frente a gente vê que em uma guerra, no momento de guerra, Saul foi ferido e morto. E nem mesmo assim Davi se deu por vencido, por alegre, por feliz, por ver o inimigo dele estar morto, como a gente vê aqui, como eu li para vocês, no versículo 17 do capítulo 1, que Davi, ele rasgou suas vestes, Davi não comeu, não bebeu, Davi chorou, Davi lamentou a morte do rei Saul, que ele considerava como seu senhor. E, claro, chorou também por Jonatas, mas é muito claro o amor dele pelo rei, o respeito ao rei. Ele trata Saul como sendo ungido do Senhor. E em um certo momento ele soube, por boca de um homem, a qual foi usado para matar o próprio Saul, a qual Saul mesmo pediu para ele: me mate, eu estou ferido,
porque ele havia sido ferido pelos soldados do exército inimigo, e ele, para não passar a vergonha de ter sido morto, ele pediu que aquele homem que ali estava, um amalequita, o matasse. E em dado momento, Davi se encontrou com esse amalequita, deu comida para ele, cuidou dele, e ele mesmo veio contar a história do rei Saul, do que havia acontecido com Saul, e contou que ele mesmo matou Saul porque Saul pediu que ele se jogasse, empurrasse ele sobre a lança, porque ali ele morreria, não teria como ele escapar e morreria por cima daquela lança. E o que aconteceu? O que me chamou a atenção que Davi, ele vingou a morte de Saul. Ele pediu que o próprio exército dele matasse aquele homem, como um sentimento de vingança para honrar o ungido do Senhor. Ele falou bravamente contra aquele amalequita, porque ele fez aquele mal contra o ungido do Senhor. E ali eu vi esse sentimento precioso da parte de Davi, que ele não teve inveja de Saul, do reinado dele. Ele não apressou as coisas, porque mesmo sendo ungido, ele não apressou, ele obedeceu o rei a todo tempo, ele soube servir. Outra coisa que me chamou a atenção, ele não se vingou de Saul no momento que ele teve a oportunidade de matá-lo. E detalhe final, ele vingou a morte de Saul, né, através desse que matou, né, ajudou ele a acabar de morrer, mesmo sendo a pedido de Saul, ele vingou a morte desse amalequita, a morte dele nesse amalequita. E algo que mais me chama a atenção, que depois de descobrir que os corpos deles estavam espalhados nos muros daquela cidade, Davi pegou aqueles corpos, levou para si, cuidou deles, queimou e fez conforme a lei de Deus, né, a lei de Moisés ali, honrando a morte do seu Senhor, do seu rei. E eu aprendo uma coisa que eu quero passar para ti, que nós queremos honrar aqueles que nos amam, mas aprendamos com Davi, ele honrou até mesmo seu maior inimigo, do começo ao fim. E eu creio que isso o levou ao reinado, que ainda que estando no poder, em outro momento Davi veio a pecar, veio a errar, veio a se acovardar, é uma história para outro momento, mas Davi, no momento em que ele estava na posição de humildade, Deus foi fiel com ele, e honrou ele a todo instante. Que sejamos como Davi, porque Deus, apesar de todas as fraquezas de Davi, Deus o considerou como um homem segundo o coração dele. Olha que maravilha! Por causa do amor de Davi, da simplicidade de Davi, da obediência ao Senhor Deus, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Que venhamos amar os nossos inimigos, por mais que doa dentro de nós, mas venhamos reconhecer como ele reconhecia, que o ungido do Senhor não pode ser tocado, que sirva para nós quando nós ouvirmos alguma polêmica a respeito de um pastor, de um ministro, seja de louvor, seja um obreiro, qualquer área na obra do Senhor, que vier cair, que vier acontecer de surgir algum escândalo, que venhamos honrá-los como ungidos do Senhor, porque o ungido do Senhor nós não devemos tocar. E Davi deixou muito claro isso para nós, porque em momento nenhum ele desonrou o nome de Saul, em momento algum, nem mesmo após a sua morte. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no teu e no meu coração. Amém?